Tô aí, viu? Se quiser um back vocal aí, viu? Abra sua Bíblia lá em João capítulo 5. Eu estava perguntando pro pastor o que é que eu preguei na última vez que eu vim, para não pregar de novo, né? A mesma coisa, mas ninguém lembrou, pô. Tua pregação não prestou, não. Você lembra? Quem disse que lembra aí? Graças a Deus, então prestou. Jesus é muito bom. Você está feliz de eu estar aqui hoje? Se tiver problema seu, eu estou, então. Oh, música linda, viu? Quem achou João capítulo 5, diga eu. Diga para você, espere o pregador que ele está indo ainda. Guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo, creio em ti. Abra sua Bíblia em João capítulo 5, versículo 34. Vamos ler junto aqui, ó. Eu, porém, não aceito um humano testemunho. Digo-vos, entretanto, essas coisas para que eles sejam. Ele, no caso João, era a lâmpada que ardia e alumiava, e vós quiseste por algum tempo alegrai-vos com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço testemunho a meu respeito, de que o Pai me enviou. O Pai que me enviou, esse mesmo é que tem dado testemunho de mim. Jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele que me enviou. Jesus está falando isso para os judeus, tá, gente? Examinai as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmo que testificam de. Contudo, não quereis vir para mim, para teres o quê? Jesus tinha curado um cego de nascença, tinha curado um paralítico, e os fariseus estavam questionando ele. Então ele começa a dar esse ensinamento a respeito de quem enviou ele. E ele usa essa frase. Ele diz: as escrituras dão testemunho de quem, gente? As escrituras falam de quem? Você sabe que escritura aqui era o Antigo Testamento, sim ou não? Sim ou não? Ok, lá na frente ele vai falar de forma mais dura ainda com esses judeus. Ele vai dizer: ó, vocês não creem em Moisés, porque se vocês crescem em Moisés, vocês também creriam em mim, porque foi sobre mim que ele escreveu. Alô? Alô, alô? Poxa, mas eu pensei que Moisés, que escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, tinha escrito algo sobre mim. Ele escreveu inclusive os 10 mandamentos, sim ou não, gente? Então eu pensei que os 10 mandamentos eram sobre mim. Mas Jesus está dizendo: não foi sobre você que ele escreveu. Foi sobre. Então a gente jamais pode usar o Antigo Testamento para falar sobre você. Diga: eu estou em outra realidade. Eu estou em outra aliança, baseada em outras promessas muito superiores. Vamos lá! Nada do que foi escrito no Antigo Testamento fala de você.
Nenhum personagem do Antigo Testamento fala de você. Tudo fala dele. Porque o único personagem bíblico que você pode ser comparado é quem? Ah, você não é igual a Jó, não? A Abraão, não? Deus não está esperando um sacrifício seu, não? Ah, tá. Diga, tudo foi escrito a respeito dele. Diga, nada pode ser interpretado sem passar pelo que ele fez. Só nas músicas que estavam cantando aqui eu já descubro Jesus. Ou melhor, quando eu falo Jesus, não é só a pessoa, tá? É a sua obra consumada. Entenda que tudo que foi escrito no Antigo Testamento ainda não havia sido passado pela ressurreição. Mas você nasceu antes ou depois da ressurreição? Então, para te alcançar, tem que passar pela ressurreição. O ensinamento da fé que o Rema mais usa é o que? Marcos 11, que no versículo 25 diz o que? Lembra não, né? Só lembrou 23, né? O 23 é: se disser esse monte, não duvidar onde? No coração. O 24 diz: tudo que você pedir ou determinar em oração, crede que recebeste. E no 25 diz: se você não perdoar os seus pecados, Deus, os pecados do seu próximo, Deus não vai te perdoar. Então quer dizer que eu só vou ser perdoado se eu perdoar? Tá certo isso, gente? Tá não. Jesus falou isso antes ou depois da cruz? Ele já tinha perdoado você? Então antes da cruz havia uma condição para o perdão: perdoar. Depois da cruz, Paulo diz aos Colossenses: perdoem como vocês têm sido perdoados. Agora eu não perdoo para ser perdoado, eu perdoo porque eu fui. Eu sou tão perdoado que o que é que jorra de mim? Tudo tem que passar, tem que ser interpretado. Jesus estava debaixo da antiga aliança. Ele anunciou coisas para nova. Pai nosso não é a nossa oração. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós o quê? Ah, mas tem que orar o Pai Nosso. Não, ele mesmo antes do Pai Nosso diz: quando você orar, não use de vãs repetições. Não é perdoe para ser perdoado, perdoe porque você já é. E se você descobrir o quanto você foi perdoado, é impossível você se manter em amargura. Veja que Paulo não diz perdoe o quanto você foi perdoado, ele diz como você foi perdoado. Como é que eu fui perdoado? Deus exigiu alguma coisa de mim? Segunda Coríntios capítulo 5, versículo 18, 19. A saber que Deus estava em Cristo, nos reconciliando consigo, não imputando aos homens as suas transgressões. Ele te perdoou antes mesmo de você pecar, sem você merecer, sem nem esperar você se arrepender. O arrependimento não é para Deus te perdoar, é para você acessar o perdão que Ele já deu. Por isso que Paulo diz que a bondade de Deus nos conduz ao arrependimento. Vamos dar um amém para despedir a igreja, embora tá bom, né? Por exemplo, cantamos aqui que o véu foi rasgado, sim ou não? A gente acha que o véu do templo, né, que foi rasgado na crucificação de Jesus, a gente acha que esse véu é só uma porta que rasgou e agora eu tenho acesso. Irmão, é muito mais que isso. Biblicamente falando, você sabe o que significa o véu? O que é que ele representa? Hã? Viu uma oração em línguas aí? O acesso? Não, o que é que o véu representa?
Havia uma separação, quase isso. O escritor da carta aos Hebreus vai dizer que ele nos consagrou pelo véu, isto é, sua carne. Então véu era uma representação da carne humana, pecado, que separava ela de Deus. E quando Jesus na cruz assumiu a nossa condição de pecado no seu corpo, e essa carne foi rasgada, dilacerada na cruz, agora em si, que ele assumiu a nossa condição de pecado, para que você assumisse a condição dele de justiça, agora sim, não tem mais como você ser afastado de Deus. Porque o que impedia foi dilacerado na cruz. O pecado foi destruído na cruz. Ao Senhor se agradou moê-lo. Isso parece masoquismo. Como é que um pai se agrada em moer o filho? Você dá um peba no seu filho e já fica condenado. Imagine moer. Eu falei, Deus, como é que você gostou de moer Jesus? Ele falou, Eu falei, peraí, pai, você é tão bom. Pois é. Mas você não pode ler Isaías 53:10 sem passar por 2 Coríntios 5:17, 21. Como é isso? Eu não estava moendo Jesus, eu estava moendo aquilo que ele havia se tornado. Pecado. Nunca mais você vai destruir meus filhos. Nunca mais você vai me separar deles. Nunca mais você vai botar doença neles. Nunca mais você vai levar eles para o inferno. Eu dilacero você, porque agora eu não vou atrás deles, eu vou habitar neles. O problema é que o pecado é o Deus da religião. O pecado é mais falado nas igrejas do que Jesus. Só que você precisa ensinar sobre o pecado, sim. Mas o que é que Jesus fez com ele? Romanos 8:3. Deus condenou o pecado na cruz. Hebreus capítulo 10. Deus destruiu o pecado através do sacrifício de Jesus. Se é o seu pecado, agora Deus vai se afastar? Não. Porque Deus não está vindo sobre você, Ele está dentro de você. Ele não te vê em pecado, Ele te vê em Cristo. Quem está comigo, gente? Aleluia, estou só começando, Harris, só aquecendo, vamos embora. Vamos lá, texto da minha vida, 2 Coríntios 5:21, vamos lá. Alguém está pronto aí, gente? Eu já aqueci, viu? Bora, 5:21, bora. Todo mundo lê aí. Pô, rapaz, não ganhei nem R$1 ainda. A pregação tá ruim. Bora. Aquele que o quê? Só ele sabe ler aqui, é? Bora, gente, vamos lá. Tem que ter um maestro, ó. Diga, eu fui feito justiça de Deus. Por quê? Porque Jesus foi feito pecado. Aleluia. O texto não está dizendo que Jesus foi feito pecador. Está dizendo que ele foi feito pecado, é o que ele se transformou. Porque na cruz Deus é um justo juiz. Todo pecado precisa ser julgado, sim ou não? Jesus se transforma, Ele recebe não só os nossos pecados, mas a nossa natureza de pecado é colocada nele. E Ele se torna o próprio corpo de pecado para ser o quê? Julgado. Amém, gente? Deixa eu tentar te explicar isso aqui de uma forma melhor. Havia na antiga aliança o que a gente chama de lei cerimonial. Lei cerimonial é como se fosse um escape. Porque na incapacidade do homem de cumprir a lei moral e civil, era necessário os sacrifícios para manter uma reconciliação de Deus com o homem. Sim ou não? Oh, sim. Bora, gente. Aí a pessoa, pô, pastor, você fala umas coisas que a gente está entendendo ainda, e você ainda pede para a gente falar amém.
É verdade. Está mastigando ainda, eu já estou no próximo, né? Olha para mim aqui, diga lei cerimonial. A gente chama esse processo, a gente não, a Bíblia, né? Chama esse processo de expiação. Diga expiação. Diga para o seu vizinho, é com X, viu? Não é com S não. Não é bíblico você espiar a vida dos outros. Diga expiação. Significa fazer reconciliação, cobrir. O Harris, bote o início desse texto aqui, ó, versículo 18, 5:18. Diga fazer reconciliação, cobrir. Mas você sabe que no Antigo Testamento a reconciliação era o quê? Temporária, não era permanente. Sim ou não, gente? Então vamos ler aqui, ó. Ora, tudo provém de que nos... Diga, a reconciliação nunca provém de você, sempre provém dele. Não foi você que decidiu voltar, foi ele que te trouxe. Ah, mas o filho pródigo não voltou para casa? Não, ele foi trazido. Esse meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi... Ah, não voltou não, ele foi achado? É, te contaram a história errada. Ora, tudo provém de Deus que nos reconciliou e nos deu o ministério da... Diga, eu tenho um ministério. Reconciliar pessoas com Deus. Se você tivesse cumprido esse ministério, essa conferência não estaria acontecendo aqui. Teria que alugar um auditório, um estádio de futebol, alguma coisa desse tipo. Porque você entendeu que você nasceu de novo para fazer. Em vez de vir aqui pegar as coisas só para você. Aleluia. Glória a Deus. A saber que Deus estava onde? Nos reconciliando o quê? Não. Reconciliando consigo o quê? Ah, não eram os evangélicos não? Eu pensei que era só para os evangélicos. Diga, reconciliando consigo toda a humanidade. Isso significa o que, céu? Que a conta pelo pecado já está paga para todo mundo. Você sabia que tem gente hoje indo para o inferno com a conta paga? Entendeu não, né? As pessoas não vão mais para o inferno por causa de pecado não, irmão. Elas vão para o inferno porque não creram. Porque não receberam o perdão. Isso. A maioria porque não quer. E a outra parte é porque nunca ouviu. Porque os reconciliadores ficam se escondendo dentro de quatro paredes. Querendo coisa só para si. Isso. Fecha a porta aí, Harris. Os amém estão tudo indo embora. Alguém pegou isso aqui, gente? Isso. Vamos voltar lá, vamos lá, volta lá. Próximo. Não imputou nas ondas as suas transgressões e nos confiou a palavra da... Diga, a palavra da exclusão, do preconceito, da intolerância religiosa, do conceito religioso de que classifica as pessoas pelos seus pecados. Foi para isso que Deus te chamou? Para chamar religioso que classifica uma mulher como adúltera. É religioso que classifica alguém como homossexual. É religioso que classifica alguém como macumbeiro. Você não, você vai dizer, é filho reconciliado, só não sabe disso. E eu vou lá, eu vou dizer a ele, para que ele creia e receba a paternidade de Deus. Eu tenho um amigo meu no interior que ele fala para mim. Tive umas pessoas, né, cantores e tudo mais. Ele, rapaz, aquela mulher lá é crente toda. Eu falei, é mesmo? Ela não sabe ainda, mas a gente vai lá falar para ela. Porque o nosso papel não é reconciliar de forma ativa. A Bíblia diz que Deus já nos reconciliou, já reconciliou o mundo. Nosso papel é anunciar. Ei, cara, deixa eu te falar, tá tudo ok. Deus já pagou a conta. Você já foi perdoado, você já foi justificado, você já foi abençoado. Você quer esse Jesus? Porque até o que Ele fez por você, Ele espera que você receba. Então, como é que eu faço? É só crer com o coração e confessar com a boca. Não tem que pagar nada. Nada. É só crer com o coração e confessar com a boca o senhorio de Jesus. Mas é só isso? Não tem mais alguma coisa? Não, já está tudo pago.
Mas eu ainda bebo, eu fumo, eu faço um bocado de coisa. Beleza, esse papel aí não é comigo. Meu papel é só fazer você crer. Agora deixa eu orar por você, para você ser batizado com. Porque agora esse lixo todo vai sair através dele. Meu papel não é sobre o que você faz, meu papel é reconciliar. Desse jeito, desse jeito. O que você vai fazer com a reconciliação é da sua conta, não da minha. Aleluia. Diga, meu papel é anunciar. Eu recebi a palavra da. Bota lá, Harris. E nos confiou o quê? Só que hoje a gente está mais preconceituoso do que tudo. A política nos dividiu mais ainda. E a gente precisa entender que a gente não representa governo nenhum, a gente representa um reino. E como vai haver transformação se não tiver novo nascimento? A humanidade não vai melhorar, irmão, se ela não nascer de novo. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Creio em ti. Olha para mim aqui, ó. Na expiação, diga fazer reconciliação. A Bíblia diz que uma vez por ano, o homem que cometeu pecado durante aquele ano, ele deveria trazer um cordeiro, um animal, diante do sacerdote. Diga sacerdote. Aleluia. E esse sacerdote, a primeira coisa que ele ia fazer era examinar o cordeiro. Diga examinar o cordeiro. Olha que coisa linda. Quem cometeu pecado foi quem? O homem. Mas quem era examinado? Não era o homem não? Não. Tá. Tudo que Israel iria usufruir durante o ano dependia da perfeição do cordeiro. Se o cordeiro fosse perfeito, Israel tinha um ano de prosperidade, frutificação sobrenatural, doença não chegava no arraial, eles venciam todas as guerras. Tudo dependia da perfeição do cordeiro. E estudiosos do primeiro século, como Flávio Josefo, diziam que esse exame era muito preciso. Deveria haver entre 3 a 4, até 5 sacerdotes, porque tinha que ser muito minucioso. Qualquer ruga, qualquer falha no cordeiro fazia Deus rejeitar aquele sacrifício. E então Israel tinha o contrário. Eles eram roubados, perdiam as guerras e ficavam doentes. Quem entendeu isso aqui? Diga, tudo depende do cordeiro. Diga, primeiro estágio, examinar o cordeiro. Segundo estágio, o homem que trouxe o cordeiro agora deveria impor a sua mão sobre o cordeiro. Hebreus 6, doutrina de posição de mãos. Alô, alô, alô. Se rolar aqui esse final de semana, eu vou impor a mão em um bocado de gente aqui para liberar algo aqui de Deus. Amém. Estão comigo? Por que impor a mão? Porque agora o homem ia transferir aqueles pecados cometidos durante o ano para o cordeiro. O cordeiro ia se transformar agora no recipiente do pecado. E a inocência do cordeiro era transferida para o homem. Esse processo a gente chama de substituição. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Substituição, diga, Jesus foi transformado em tudo que eu era, para que eu fosse transformado em tudo que Ele é. Você sabe qual é o meu conceito de graça? Graça não é apenas favor imerecido, isso é muito vago. Graça significa que Jesus morreu a morte que eu merecia, para me fazer viver a vida que Ele merece. Você quer saber o nível daquilo que Deus tem para você? Examine o nível de sofrimento que Jesus passou. Quanto mais doença Ele recebeu, mais saúde você vai receber. Porque tudo é substituição, irmão. Por que eu sou sarado? Porque Ele foi ferido. Por que eu sou rico? Porque Ele foi pobre, foi feito pobre. Por que eu sou filho? Porque Ele foi feito servo. Por que eu me encho do Espírito? Porque Ele se esvaziou.
Por que eu confesso e as coisas acontecem? Porque ele veio como ovelha muda. Substituição, vamos lá, vamos lá. Alô? Então impõe a mão sobre o cordeiro, transferiu os seus pecados daquele ano para o cordeiro, e o cordeiro transferiu a inocência dele. Então pegava esse cordeiro agora, terceiro estágio, diga, remoção do sangue. Removia o sangue, pegava a carne desse cordeiro, cortava em pedaços e levava para ser queimado, diga queimado, na lenha. Isso representa o fogo da ira de Deus contra o pecado. Porque o animal deveria ser queimado? Porque ele se transformou no recipiente do pecado do homem. Já está encontrando aí, né? Tudo isso é sombra. É um rascunho de uma nova realidade. Tudo que Moisés escreveu era sobre Jesus. Então, você vai ver isso em Levítico, tá? Levítico capítulo 1 fala sobre isso. Então, quarto estágio aqui agora era pegar esse sangue. E agora que não era mais o sacerdote, era o sumo sacerdote. Que ele deveria, debaixo de todo um ritual de purificação, apresentar esse sangue agora. Ele deveria entrar na parte mais interna do tabernáculo ou do templo. Ok? Estão comigo, gente? Carregando o sangue e derramar esse sangue numa bacia de ouro chamada propiciatório. Diga propiciatório. Propiciatório lembra alguém. Por quê? Porque era de ouro. Ouro representa a divindade. Mas ela era formada a partir de pancadas. Isso te lembra alguém? Não era modelada com uma forma, era a base de pancada. Agora, eu preciso subir aqui para vocês entenderem algo. Essa bacia de ouro era colocada sobre um objeto chamado Arca da Aliança. Já ouviu falar nela? O que era a Arca da Aliança? Era um caixote de madeira revestido de ouro. Diga madeira, humanidade. Ouro, divindade. Você conhece alguém assim? E Deus mandou colocar dentro dessa caixa as tábuas da lei, que representam a força do pecado. A vara de Arão, que representa a insubmissão do povo, que murmurou, que entre aspas, não submeteu ao sacerdócio de Arão, e Deus fez a vara de Arão florescer. Quem lembra disso? E por último nós temos o maná, que é uma representação da murmuração do povo, que murmurou não haver comida. Deus falou, eu quero botar o pecado, a murmuração e a insubmissão do povo dentro dessa caixa. Fecha ela e lacra. Eu não quero ter acesso a isso, porque se eu tiver acesso vai ter que vir juízo. Sobre a arca tinham 2 querubins, um numa ponta, outro na outra ponta, e no meio, porque os querubins ficavam olhando para o propiciatório. Dentro do propiciatório tinha o quê? Tinha o quê? O pastor não pode responder não. Tinha o quê? Tinha o quê? Diga sangue. E Deus falou a Moisés, eu irei e virei sobre o propiciatório. Não embaixo do propiciatório, sobre. Porque dentro do propiciatório tinha o quê? Quem está sobre, vê o que está na arca pelo sangue. Isso já era uma representação de que Deus queria ver o pecado do povo através do sangue. Porque o sangue controlava a ira dele. Por isso que esse sangue tinha que ser perfeito. E se não fosse perfeito, Deus acessava o pecado do povo. E todas as maldições da lei caíam sobre ele. Alô? Então esse sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, e a sua roupa na bainha tinha um sino e uma fruta. E Paulo diz que ainda que eu falasse as línguas dos anjos dos homens, sem amor é só um sino que retine, é só um barulho. Ele está falando, o dom sem o fruto é só barulho. E a roupa dele tinha uma sequência de sino, que representa o dom do Espírito, e o fruto. Dom e fruto, dom e fruto. Diga, tem que ter equilíbrio. Você vai se mover nos dons, mas você vai revelar o fruto.
Porque você foi revestido desse sumo sacerdote. Essa roupa tem que ter dom e fruto. Não pode ser só fruto. Eu amo, love you, coisinho. E alguém doente, é da vontade de Deus. Não, irmão. Você foi chamado para resolver problemas. Também não pode ser manifestar os dons e ser carnal. Diga, o fruto do Espírito expõe quem Deus é através de mim. Os dons do Espírito expõem o que Deus pode fazer através de mim. Agora, fruto não tem nada a ver com as suas obras. Jesus diz, eu sou a videira, vocês são o quê? Os ramos. Diga, o ramo ou o galho é o lugar onde o fruto aparece. Mas quem produz não é o galho, é a videira. E outra coisa, nenhum galho de uva come uva. Ou seja, o que Deus produz em você é para que outro se alimente. Me ajude, pô, dá um amém aí, pô. Deixa a bomba lá e fica, dá um amém, pô. Estão comigo, gente? Então o sumo sacerdote adentrava. Imagine, irmão, um ano, todo ano era essa loucura, todo ano. Imagine o silêncio em Israel quando o sumo sacerdote ia entrar no tabernáculo. Porque eles ficavam ouvindo. Se o sino, o sumo sacerdote tinha uma corda também que era amarrada. Porque enquanto o sino estava fazendo barulho, significa o quê? Ele está vivo, então Deus está aceitando o sacrifício. O negócio está bom, tá bom. Mas se o sino parasse de produzir som, significa o quê? Que o dito cujo morreu e Deus não aceitou o sacrifício. Então imagine o lamento de Israel. Um ano de desgraça. Um ano em que a gente vai sofrer. Mas a Bíblia diz que quando Deus aceitava o sacrifício, era uma festa tão grande que eles passavam dias comemorando. E você tem uma redenção eterna, não dança nem a papai. Seu carnal. Alguém está entendendo isso aqui? Porque Israel tinha consciência de que se o sacrifício fosse aceito, nada poderia impedir deles serem abençoados. Agora tudo isso aqui é sombra, tudo isso aqui é tipologia. Vamos para a realidade? Sim ou não? Vamos para a realidade? Jesus está no Getsemane, diga Getsemane. Jardim. Porque se a queda começou no jardim, a restauração também começa no jardim. E ele diz, Pai, que seja feita a tua vontade, não. Ali ele aceita o propósito. Então, a condição da humanidade começa a ser colocada nele. Foi colocado nele o medo, angústia, doença, pecado, condenação e por último a morte. Por quê? Tem um fator antes, tem um primeiro passo. Quando ele começa a aceitar o propósito, a primeira coisa que acontece é Judas chega com os sacerdotes ou com os soldados e levam ele. Então o primeiro passo aqui era o quê? O cordeiro deveria ser o quê? Bora, gente, bora. Exame. Sim ou não? Pegam ele do Getsemane e levam. Ele é examinado por Anás, Caifás, Pilatos e Herodes. Ninguém achou o pecado dele. O cordeiro é perfeito. Vamos fazer o que agora? Vamos retirar o sangue. Ele começa a ser açoitado. Sangue começa a ser o que? Retirado. Ele começa a se tornar um recipiente de doença, de pecado, de condenação. Sangue está sendo retirado, pronto, leva ele para a lenha, cruz. Porque agora ele recebeu a condição da humanidade decaída, pecado. E ele precisa ser o que agora? Julgado. Que não era ele, eram os nossos pecados. Então o fogo da ira de Deus consome Jesus na cruz. Não foram os romanos que mataram ele, foi a ira de Deus. Porque não foi a ira de Deus contra
nenhum ser humano. Deus nunca se irou contra um ser humano. Deus sempre se irou contra o pecado que separava ele. Mas a ira revela o amor de Deus. Por quê? Porque ela está dizendo: eu estou julgando, consumindo e matando tudo que me impedia de me relacionar com a humanidade. Lembra do que Isaías diz? Os ouvidos de Deus não estão agravados para que não possa ouvir, nem as suas mãos ressequidas para que não possa abençoar. Mas os vossos pecados fazem separação de mim e de vós. Pois é, quando os nossos pecados foram colocados em Jesus, eles separaram Jesus de Deus. Alô? Diga: o Cordeiro se transformou no recipiente de pecado para ser julgado. Só que aquele Cordeiro do Antigo Testamento cobria. Esse do Novo arranca a natureza velha e coloca a natureza dele. E agora ele, que era o Cordeiro, ele também é o propiciatório. Como assim, céu? Quando Jesus morre e ressuscita, a Bíblia diz que, lembra que na arca tinha um querubim numa ponta, um querubim na outra ponta, olhando para onde? O propiciatório, sim ou não? Quando Maria Madalena entra na tumba de Jesus, ela vê um anjo numa ponta e um anjo na outra ponta, olhando para onde? 1 João capítulo 4, versículo 10 diz: nisso consiste o amor de Deus, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e entregou o seu Filho como propiciação ou propiciatório pelos nossos pecados. Porque nós não podemos mais ser julgados por Deus, porque entre mim e Deus existe o propiciatório. Ele me vê pelo sangue. Diga: eu estou em Cristo. Você sabia que aquilo que sua mãe gerou, Deus não consegue mais enxergar? Entendeu não, né? Para Deus você é uma nova criatura. O que sua mãe gerou não existe mais para Deus. Morreu na cruz com Cristo. Você só não está vivendo a vida nova porque você ainda não se enxerga assim. Mas o Espírito Santo está aí para abrir seus olhos, para te mostrar quem você é agora. Diga bem, de forma bem nordestina, diga: eu não sou mais o que manhinha gerou. Eu sou fruto de um novo nascimento. Fui fazer uns exames. Aí o médico começou a me perguntar e perguntar para minha esposa: vem cá, seu pai, sua família, seu pai já teve câncer? Eu falei: já. A família da sua mãe também já teve câncer? Ele: já. Aí ele falou: existe uma grande possibilidade de você ter câncer também. Eu falei: interessante. Eu falei: por causa do DNA do meu pai, é? Ele é. Eu falei: interessante. Então o DNA do pai pode determinar o que o filho vai viver? Interessante. Como eu não sou filho mais dele, e aí João vai dizer o seguinte: aquele que vive na prática do pecado não é nascido de Deus, mas aquele que vive na vida de Deus é nascido de Deus, porque nele habita a semente divina. No grego ali é esperma. A origem, o sêmen de Deus habita onde hoje? Eu tenho um DNA de quem hoje? Então, se naturalmente eu poderia, né? Porque eu não posso mais, porque eu já morri para essa descendência. Entendeu, né? Se naturalmente eu pudesse herdar um DNA de câncer, de doença de meu pai natural, o que é que eu vou herdar do meu pai celestial? Diga: poder de ressurreição. Diga: poder de ressurreição. É isso que corre no meu corpo, poder de ressurreição. Aleluia. Glória a Deus. Diga: Jesus é o Cordeiro.
Jesus é o propiciatório. E Jesus também é o sumo sacerdote. E aí o escritor da carta aos Hebreus, capítulo 9, 8, 9 e 10, vai dizer que Jesus, que esse tabernáculo que Moisés construiu, era só uma figura do tabernáculo celestial. Ao terceiro dia ele ressuscita, ele pega o seu próprio sangue, e agora como sumo sacerdote, não segundo a ordem de Arão, mas segundo a ordem de Melquisedeque, ele adentra o tabernáculo celestial, ele adentra o santo do santo celestial, e apresenta o seu próprio sangue diante do Pai. Se Deus aceitasse o sangue no Primeiro Testamento, acontecia o quê? Um ano de bênção, prosperidade, saúde, sim ou não? E vitória, sim ou não? O escritor da carta aos Hebreus, que Jesus entrou uma vez por todas. Não mais ano após ano, não mais oferando de novo e de novo e de novo. Uma vez, alcançando eterna redenção. Se o cordeiro natural dava um ano de vitória, saúde, bênção e prosperidade, imagine o sacrifício de Jesus, o sangue dele, de uma vez por todas. Não é uma vez por ano, irmão, é para sempre. Não há mais necessidade de oferta para o pecado, uma vez por todas. O que vai acontecer com você? Nunca foi sobre o homem, era sobre o cordeiro. Se o cordeiro fosse perfeito, e agora? Quem está pronto agora? Agora eu vou pegar a sua religião e vou jogar ela, sair na mão com ela agora. E lá em Pedro diz que agora nós fomos feitos reino e você é o que hoje? Diga rei e sacerdote. Qual era a função do sacerdote? Examinar o cordeiro. Você sabe qual é o seu problema? É que você acha que a bênção que está na sua vida vai ser determinada você examinando a si mesmo ou examinando a vida do outro. Se mantenha constantemente examinando o cordeiro. Um sintoma chegou, doença, examine o cordeiro. Ele levou sobre si. Falta chegou de dinheiro, examine o cordeiro. Ele sendo rico se fez pobre. Condenação, erro chegou, está com vontade de pecar, examine o cordeiro. Ele levou sobre si as nossas transgressões, nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos o quê? Não procure em você mesmo a solução para o que vai mudar no futuro. Examine o cordeiro. E eu sei que você é bíblico, cara. Eu sei. Você está lembrando do texto da ceia, né? Examine-se o homem a si mesmo e coma. Paulo nunca diz examine-se e não coma. Paulo nunca diz que quem não se batizou não pode comer, quem não é casado não pode comer. Paulo nunca diz que só come quem está certo. Examine-se ali é examinar para ver se você está comendo da forma certa. Porque se fosse por pecado ou obediência, quem aqui seria digno de comer? Irmão, você vai se desembaraçar de todo o peso de pecado como? Olhando firmemente para o autor e consumador da sua fé. Não é olhando para você. Deus, o que é que está faltando eu fazer? Você não entendeu o que Jesus fez. Não é sobre o que você faz, não é sobre quem você é, não é sobre o seu passado, é sobre quem Jesus é. Porque Deus não está olhando para você para ver se você está merecendo. Ele olha para... Vamos lá, gente. A oração não é Deus, olha para mim e me abençoa. Você está lascado se você fizer isso. Você está pedindo para Deus tirar o propiciatório? Jesus disse, Deus olha o coração. E ele disse algo interessante. Na lei de vocês está escrito, não adultere. Mas eu vos digo, só em desejar no coração já é adúltero. Isso é escandaloso por quê, irmão? Porque o ato de adultério você pode evitar. Você pode fugir, você pode, sei lá, dar um murro na mulher. Isso é brincadeira. Fazer qualquer coisa.
Agora, o desejar no coração você não tem controle. Ele não está olhando o resultado, ele está olhando a fonte de todo adultério, que é o coração. Se todo pastor acreditasse no que Jesus falou, ninguém ia pregar aqui. Porque os pastores afastam quem pratica, mas os pastores não afastam quem deseja no coração. Porque se afastar quem deseja no coração, quem é que vai pregar? Eu não tenho controle sobre o que está no meu coração. Meu coração é o que a psicologia chama de subconsciente. Pedro vai chamar ele de homem oculto do coração. Eu não tenho acesso às minhas crenças, não tenho como mudá-las naturalmente. Eu preciso de alguém que habita lá para fazer isso. É por isso que a religião sempre vai trabalhar nas obras. Pare de fazer, pare. Parar de fazer não liberta. Porque se você deixa de fazer algo por medo de ser punido ou de perder um cargo na igreja, você não é livre. Isso. Por isso que a nova aliança é não por obras, para que ninguém se glorie. Eu estou me comportando bem, viu Deus? Então me abençoe. Beleza, você é o cara, você nem precisa de Jesus, pô. Eu pensei que era pela fé. E por que fé, irmão? Fé significa que você não tem capacidade de cumprir o que Deus estabeleceu para você cumprir. Então Deus bota a estratégia. Então vamos fazer isso pela fé? Mas a religião faz o quê? Constantemente fica examinando. É craque em examinar a vida dos outros. E pior, é craque de falar sobre a vida dos outros. Eu posso falar uma coisa? Eu sei que eu sempre vou ser fiel à minha esposa. Não estou dizendo isso porque eu confio em mim mesmo, não. Estou falando isso que eu dependo do Espírito Santo. Mas às vezes um ministério é mais destruído com fofoca do que com adultério. Porque tem pastores amigos meus que não entram e não querem conta com pregadores de várias igrejas. Por quê? Porque a língua deles é pior do que as pessoas que estão lá fora. Vive julgando outros ministros, vive falando mal do comportamento de outras pessoas. E deixa eu te falar, você quer que a sua confissão funcione com essa boca de lixo que você tem? Pediu para ouvir Deus falar com você, então toma aí. Jesus era craque em oferecer graça para pecador e lei para religioso. Jovem rico. Ah, você quer dizer como é que você pode herdar a vida eterna? Então, cumpre os mandamentos, lei. Eu cumpro todos, louvado seja eu, Senhor. Então tá, vende o que você tem e dá para os pobres. Senhor, deixa eu te falar, meu telefone tocou, tem uma reunião importante agora, vazou, não deu R$1. Isso está num capítulo. No capítulo seguinte, a Bíblia fala do encontro de Jesus com Zaqueu, homem rico. E Zaqueu não quer perguntar o que é que ele faz para herdar. Gente, olha que pergunta. O que eu faço para herdar? A herança não é sobre fazer, é sobre ser. Ninguém faz nada para ser herdeiro. É herdeiro porque consta seu nome lá no testamento. Alguém aqui está no Novo Testamento? Alô, alô? Mas era tão religioso. É lei que você quer usar, então tá bom, faça. Não deu certo. Mas Zaqueu não, era um publicano, cobrador de impostos, traidor da pátria dos judeus. Ele não queria nada, ele só queria ver Jesus. Subiu na figueira, Jesus, desce daí, rapaz. Você não vai me ver dessa forma, não. Não é se esforçando que você vai me ver. Eu vou até você. Eu vou dormir na sua casa. Entendeu a diferença? Entre cumpra, deixa eu entrar na casa. E Jesus entrou na casa e a Bíblia diz que Zaqueu ficou incomodado e falou: Senhor, deixa eu falar uma coisa aqui, eu estou nervoso. Eu decido, não foi você que me pediu não, eu decido dividir tudo que eu tenho com os pobres.
que o jovem rico não fez, Zaqueu decidiu fazer. E se alguma coisa eu defraudei alguém, eu quero restituir não sei quantas vezes mais. Deixa eu te falar, não é sobre o que eu vou fazer, é sobre a transformação provocada por quem entrou na casa. Quando ele entra na casa, ele transforma a casa naquilo que ele quer. Ele transforma o dono da casa naquilo que ele quer. O problema é que a gente ignora quem habita dentro, que é o Espírito Santo. E a gente quer viver ainda baseado nas nossas obras. Eu sou bom, faça. Deixa eu te falar, vocês são um sacerdote dessa aliança. Constantemente, não é sobre mim. Vamos examinar o Cordeiro. Pô, fulano fez isso sobre você. Não é sobre mim não. Vamos examinar o Cordeiro. Vamos examinar o Cordeiro. Permaneça olhando para o Cordeiro. Permaneça examinando o Cordeiro. É no Cordeiro que tudo que você quer está lá. É do Cordeiro que você recebe todas as coisas. Examina Ele, tira seus olhos disso. Ano após ano havia o sacrifício. Israel continuava na condição de pecador, porque aquele sangue de cordeiro não tirava o pecado, só cobria. Esse cordeiro não. Foi uma vez por todas. Porque além de perdoar você, ele fez assim, ó. Soprou a vida dele em você. Quem era pecador, levanta a mão aqui. Quem é pecador? Agora quem é a justiça de Deus? Vamos lá. Diga, tudo que eu sou não é sobre o que eu fiz, é sobre o que Ele fez. Diga, eu sou a justiça de Deus em Cristo. Eu sou a prova de que Deus é justo. Diga, eu sou o recipiente de tudo que Deus é e de tudo que Deus pode fazer. Diga, através das minhas mãos, mortos vão ressuscitar, paralíticos vão andar, doenças vão fugir. Através da minha vida, o caráter de Deus vai ser visto. Quando as pessoas lerem a minha vida, elas vão ver a mensagem do Evangelho. Aleluia! Porque eu não sou mais aquilo que minha mãe gerou. Eu sou uma nova criatura. Por favor, grupo de louvor, suba no palco, que agora nós vamos coisar. Você vê que coisar tem um negócio meio complicado aqui, né? Fui pregar na igreja ali, falei, hoje eu estou coisado. Anthony, não, coisado não. Eu falei, lá ele. Lá ele eternamente. Vamos ficar em pé? Quem foi edificado hoje? A gente está só começando. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, eu vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. Bora. Levanta suas mãos a Ele, renda graça. Você pode ser grato a Jesus pelo que você ouviu hoje aqui. Você é a justiça de Deus. Você não fez nada para se tornar. Você apenas creu. Você apenas creu nisso. Você apenas creu nisso.
Olha para mim aqui, olha para mim aqui. Acabou meu tempo, vou gastar ali só agora parte da música. Olha para mim aqui, é rápido. Diga: na antiga aliança. Estevão, no seu discurso, disse que na antiga aliança o povo clamou. Diga: o povo clamou, mas Deus ouviu o seu gemido. E porque Deus ouviu o gemido, Ele se atentou para a condição do povo de escravidão e desceu para libertar. Diga: o povo clamou, Deus ouviu o gemido, se atentou para a condição dele e desceu para libertar. Diga: isso é a antiga aliança. Na nova aliança, Deus desceu sobre você. E lá em Romanos capítulo 8, Paulo diz que também o Espírito semelhantemente nos assiste, nos dá assistência. Porque nós não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos. O gemido tem a capacidade de colocar a atenção de alguém em algo, na condição. Na antiga aliança, o gemido foi produzido pelo povo para que Deus se atentasse para a condição dele. Na nova aliança, não. Deus produz o gemido. Não é para ele se atentar, é para você se atentar à condição de justiça que ele já te colocou. Então, quando eu oro em línguas, o gemido é produzido. E o meu coração vai começando a ficar consciente daquilo que eu sou, daquilo que Deus transformou. É uma transformação interna. E quanto mais tempo você passa orando em línguas, mais consciente você vai estar de que eu sou filho de Deus amado, eu sou a justiça de Deus, eu sou rei e sacerdote. É isso que eu sou, é isso que eu sou. Isso vai sair da sua boca. E quando você vai ver a sua volta, você vai estar vivendo exatamente aquilo que você está falando. Porque seu olho não está na circunstância, seu olho está no Cordeiro. Então levanta suas mãos, ore um pouco no Espírito agora. Ore um pouco no Espírito agora. Deixa esse gemido ser produzido agora. Esse será o melhor final de semana da sua vida. Assim diz o Espírito da graça. Daqui a 10 anos você ainda vai estar colhendo daquilo que você plantou esse final de semana. Daqui a 10 anos você vai ver ainda o resultado daquilo que você ouviu e recebeu nesses dias. Assim diz o Espírito da graça: eu estou abreviando o tempo. As coisas estão correndo a seu favor. O que era para acontecer em 10 anos vai acontecer em 1 ano. Eu, o Senhor, preciso levantar pessoas desse tempo como vozes proféticas para essa nação, porque o meu povo ainda está imerso em religiosidade. E através de vozes proféticas eu darei declarações e mudarei o rumo de uma nação. O avivamento será chamado pelos profetas. Uau! Não será um combate de força humana, mas bocas que declararão como e o tempo que eu irei me manifestar nessa nação, diz o Espírito da graça. Eu tirarei do trono os corruptos, aqueles que têm uma má intenção sobre essa nação, através de confissões, através de declarações proféticas. Portanto, voz profética, esse é o tempo de se separar para mim. Esse é o tempo de ir para o meu quarto, orar no Espírito, porque eu darei exatamente as palavras que você deve declarar, e os principados recuarão através disso.